chat, que estão assistindo aqui a live no YouTube, que vão assistir depois, que estão ouvindo na plataforma de podcast. Então vamos lá, Herbert. Aí está no assunto aqui dos conservalocos, né? Primeiro, assim, vou fazer uma rápida introdução. A gente, sei lá, a partir de 2013, né, teve aquelas manifestações, então, aí começou a surgir a tal assim, direita. E aí muita gente começou a falar que era conservador, que não sei o quê. Aí o Jair Bolsonaro foi eleito, e aí a galera aí ficou muito por conta dessa perseguição, provavelmente do judiciário aí, a ele, a direita. A galera começou aí a pregar o pé na porta, que tudo tem que ser ali na base do pé na porta. Então aí você te acompanhar assim por 2020, né, que estava começando a florar essa coisa de pé na porta ali na direita, e aí você falou que são os conservalocos, né? Então, aí falou aí, então o que são os conservalocos aí, o que é o título aqui da live, tá? Cara, então, o lance do termo conserva-louco, eu acabei colocando dessa maneira para chamar atenção mesmo para um problema que existe na nova direita, que é essa afobação que eu sempre achei completamente antipolítica. Só que de onde que vem o tal do conservadorismo? Se a gente observar, o, o mito fundador da esquerda brasileira dessa esquerda atual, ainda é o regime militar. Pode ver que a esquerda até hoje continua com os mesmos jargões, não vai ter golpe, a ditadura nunca mais, todo mundo que fala alguma coisa contra a esquerda é fascista, é defensor da ditadura, etc. Só que olha que interessante, na direita, isso também acontece de alguma forma, existe um reflexo disso na direita, que é justamente algo impregnado no imaginário popular de que as Forças Armadas, em última hipótese, vão tomar alguma atitude para impedir que a esquerda chegue ao poder, que a esquerda tome o poder, que o comunismo avance no Brasil, enfim. Então, não é um mito fundador só da esquerda brasileira. A direita tem também essa imagem de que o regime militar é, pelo menos, aquilo que aparece de mais forte, mais marcante no combate ao comunismo. Só que onde é que está o problema? O problema é que a forma como direita e esquerda reagem são diferentes, porque a esquerda ela tem uma atitude política e a direita, via de regra, tem uma atitude antipolítica. E por que antipolítica? Porque, veja bem, a esquerda, bem ou mal, ela vem trabalhando e ela se une, eles têm um pensamento mais coletivista e tentam, a partir dessa cultura mais coletivista, fazer as coisas funcionarem. Então, montam partidos políticos, vão concorrer à eleição, ocupam espaços. Agora, o que o pessoal de direita faz? O pessoal de direita ele é mais antipolítico, ele é mais individualista, ele fala, cara, olha só, eu quero a economia funcionando, se o país tiver mais ou menos, o governo não encher meu saco, tá bom. Então eu não quero ter muito trabalho com política porque eu já pago a conta, eu já pago imposto, quero que funcione. E isso é, na verdade, o pessoal fala que isso é ser muito conservador, mas na verdade tem uma carga de positivismo muito forte na direita também. Não é só na esquerda que tem um positivismo. Na direita tem também, que é essa questão de achar que tudo se resolve com gestão. Eu já pago imposto, eu já pago político. E isso a gente vê nas manifestações. O que aparecia nas manifestações? Que Supremo é o povo, que o político é o nosso empregado. Então a própria direita brasileira, mesmo os que se dizem mais conservadores, tem uma carga positivista muito forte, mas talvez inconsciente no seu imaginário. Beleza, dito isso, a direita ela quer seguir sua vida sem o governo encher o saco, que não é nenhum pedido, digamos assim, absurdo, às vezes é o mínimo do que a gente espera, o governo não atrapalhar a nossa vida. Só que a direita tem essa imagem de que, se acontecer qualquer coisa de errado, cabe aos militares fazer o papel de poder moderador e ir lá e descer a porrada em comunista. Então, isso está no imaginário popular e isso, depois de 2013, isso começa a voltar de alguma maneira. Né? Isso vem à tona. Então, o que eu chamo hoje de conserva louco, que eu tiro uma onda às vezes, hoje não é nem tanto, mas tirei nos últimos anos, é, na verdade, um público mais reacionário, que tem alguma memória, meio que em estado poético, às vezes, muito interior, de que o regime militar era uma coisa boa, ou que, no mínimo, era melhor do que ter entregado o país ao comunismo, que ok, isso aí provavelmente sim, mas, cara, o regime militar tem vários problemas, né? Os militares são muito mais positivistas até do que a direita, o tipo de conservadorismo deles
é bem diferente do que a maior parte da população entende como conservadorismo, eles são mais tecnocratas, a própria cultura militar no Brasil, enfim. Então, esse reacionarismo foi rearticulado e ele foi sintetizado de novas formas a partir de 2013. E daí surgiram nas manifestações muitos intervencionistas. Então, alguns grupos eram claramente intervencionistas. A gente via a placa de gente pedindo intervenção militar em tudo que era manifestação. Tá, o que vai acontecer depois disso? Cara, qual é a mensagem que você passa? Né? Imagina que você consegue colocar milhões de pessoas nas ruas. E aí, você tem milhões de pessoas nas ruas, mas chega na eleição municipal em 2020, você não consegue eleger prefeitos direito. Você não consegue eleger vereadores direito. Então você começa a mostrar que você não tem meio de ação. Você começa a mostrar que você não tem capacidade de fazer nada, apesar de colocar milhões de pessoas na rua. Por quê? Porque a postura da direita sempre foi antipolítica. Se ela fosse uma postura política, ela criaria comitês, associações, organizações, como a esquerda faz muito bem. O pessoal de direita não. Ele fala, então é milhões na rua, supre meu povo, é jargão para cá, jargão para lá, mas não realiza, não consegue colher assinatura para fundar um partido. Então, a esquerda que antes ficava com medo, começa a não ter mais medo. Começa a falar, pô, meu, peraí, esses caras botam 3 milhões de pessoas na rua, mas não consegue fazer nada, mal elege um vereador no próprio bairro. E aí o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, aliás, reforça essa ideia, principalmente os intervencionistas, quando eles vão lá e começam a pedir forças armadas. Ou aquela galera que pedia intervenção com o Bolsonaro no poder. O que eles estavam passando de mensagem? A mensagem que se passa com isso é, olha, atenção, gente, apesar da gente ter 3 milhões de pessoas na rua, 5 milhões de pessoas na rua, a gente não tem capacidade nenhuma. A gente precisa que as Forças Armadas dêem um jeito, senão a gente vai continuar aqui na rua sem ter o que fazer e apanhando a esquerda. Então, para mim, isso é um conservalouquismo, porque poucas pessoas desse meio queriam se assumir intervencionistas. Ninguém falou, não, eu sou reacionário. Um ou outro falava que era intervencionista, mas ninguém se assume enquanto reacionário, e é mais bonitinho dizer que é conservador. Tudo bem, a pessoa pode ser reacionária, ok? É justo que seja? É justo, não tem um cara que é comunista, outro é fazendo. Então, é que o outro queira ser reacionário, eu também acho normal. Só que muito reacionário acaba se dizendo conservador, isso cria uma confusão enorme, e eles vão para a rua e acabam passando essa mensagem que é muito louca, porque você quer colocar medo no adversário, mas você começa a demonstrar, na verdade, que você não tem capacidade nenhuma. Ou seja, você está pedindo para apanhar, pedindo para ser esmagado. E qual que é o resultado que a gente está vendo hoje? É o pessoal da direita ser esmagado. E por quê? Ué, porque você não tem meio de ação nenhum e ficou claro que tudo que estava sendo feito era só blefe. Inclusive da parte do próprio povão, da própria massa na rua. E aí é onde vem um pouco da responsabilidade daqueles que agitaram a massa de ir para a rua.